Glória a Deus. Nós estamos falando sobre fé nesse mês, nesse período de mudança. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre uma fé geracional. Uma fé que passa de geração a geração. Eu gostaria que você acompanhasse comigo em Mateus capítulo 1, verso 17. Mateus 1, 17. Está ali. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Amém? Eu não quero ler o texto inteiro, mas você pode ler na sua casa esse capítulo, que ele fala da genealogia de Jesus. E ali mostra pessoas que durante sua vida viveram e contribuíram para que Cristo viesse à terra. Esse versículo está dizendo que houve então entre períodos 14 gerações. Eu não vou entrar no mérito das 14 gerações, mas é só para você entender qual é a importância de ter uma pessoa na sua época com fé. Porque a fé dessa pessoa não é só para aquela geração, é para as gerações futuras. Amém? Tudo o que aconteceu até chegar a Cristo foi por meio da fé. Alguém teve fé suficiente para acreditar. A gente poderia falar vários personagens, mas só para vocês entenderem, por exemplo, Noé. Noé foi um homem cheio de fé, porque não tinha visto chuva, não tinha visto chover, e ele fez, mesmo assim, obedeceu à voz de Deus e construiu um barco, para que então, depois de pronto, eles entrassem, um casal de animais entrassem, e ali então eles fossem refugiados, porque haveria um dilúvio, e ninguém acreditou, mas graças a Noé, chegou Cristo. Cristo, ele foi o cordeiro, a Bíblia diz que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, amém? Mas esse cordeiro que era morto antes da fundação do mundo, ele manifesta o seu amor há 2000 anos atrás. Olha para você ver como o amor de Deus, ele alcança gerações. Antes da fundação do mundo, já existia o amor de Deus por mim, por você, a ponto de Cristo já ser o cordeiro morto. E ele atravessa gerações, atravessa as histórias, para então há 2000 anos atrás, alcançar a mim e a você através do seu sacrifício na cruz, amém? Então nós estamos aqui hoje, olha para você ver, 2000 anos depois, nós estamos aqui hoje reunidos no nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus, amém? Você já pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Ele é sobre todo nome. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, e por meio dEle são todas as coisas. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, é um texto que você conhece, versículo 1, ele fala sobre a fé, e depois eu também gostaria que você, na sua casa, lesse o Hebreus capítulo 11, que ele vai também dizer personagens que são os heróis da fé. A gente chama de heróis da fé, porque eles passaram por situações onde a fé fez com que eles atravessassem. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, está passando aí, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Preste bem atenção que esse versículo, ele está colocando em conexão dois tempos. Ele está dizendo, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Bom, se eu estou esperando, é porque vai acontecer. Então ele está tratando uma certeza de um futuro. Ele está colocando como um futuro, uma geração futura, um tempo futuro. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E também ele coloca como a prova das coisas que não vemos. Uma outra versão diz o fato das coisas
que não vemos. O que é fato? Algo que já aconteceu e que você não estava lá vendo, eu não estava lá vendo, e aconteceu de fato. A morte e a ressurreição de Cristo foi um fato que aconteceu. Eu não estava lá, você também não estava lá. E Cristo, com sua glória, voltará para nos buscar. Isso se trata do futuro. Então a fé, ela pega o início e ela pega o fim das coisas. A fé, ela pega o passado, ela trata o nosso presente e também nos leva para o futuro. A fé, ela nos transiciona nas gerações. Ela faz vivermos a ponto de alcançarmos as gerações, porque também fomos alcançados por gerações antigas, amém? Bom, se a gente fosse tratar então, fosse entender, a fé ela está pegando 3 estágios, no passado, no presente e no futuro. Será que a Bíblia conseguiria nos aconselhar como viver, como ter essa fé geracional? Sim, Hebreus, lá no mesmo capítulo 11, no versículo 39, depois de ele citar os heróis da fé, ele diz assim, Hebreus 11, 39. Todos esses quem? Os heróis da fé que foi citado, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. É estranho, né? Eles estavam com bom testemunho por meio da fé, mas no entanto eles não receberam o que foi prometido. E aí ele continua, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Olha para você ver, a fé que eles tinham no passado fez com que eles não alcançassem a promessa, não vissem a promessa, mas nós, depois de um tempo, vimos essa promessa, então nós podemos, de certa forma então, aperfeiçoá-los na sua fé. Ou seja, a fé que eles tinham não era em vão. A fé em Cristo jamais será em vão, porque Ele é o autor da própria fé. Ele é o autor da fé. Por isso que Hebreus diz que nós temos que colocar os nossos olhos em Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Então aqui quando está falando do passado, está falando de pessoas que ainda tendo fé, tiveram bom testemunho por meio da fé, ainda no entanto não viram o cumprimento, não viram a promessa, não viram aquilo se concretizar. Por quê? Porque a sua fé era geracional. Abraão poderia ser um exemplo desse. Abraão teve uma promessa que ele ia ser pai de multidões. Ele morreu e não viu multidão nenhuma. Mas muitos anos depois, multidões e multidões foram surgindo por causa da promessa em Abraão. Amém? A fé no presente. Tenha fé no presente, no nosso momento. Lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Paulo começa a falar com Timóteo, dando conselhos. E aqui ele diz algo muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Olha, ele está no estágio onde recebeu profecias a seu respeito. Para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Olha que interessante. Timóteo tinha uma promessa em sua vida. Timóteo tinha algo que iria se cumprir, algo a seu respeito. Mas Paulo está instruindo para que ele não deixe de seguir. Existe então uma parte a Timóteo. Não é só a promessa que está feita
Existe uma parte de Timóteo, eu preciso seguir isso. E aí ele fala, continuando: você combata o bom combate, mantendo a fé. Então o tempo presente é o manter a fé. A fé, a gente sabe que ela vem pelo ouvir, mas ela tem um segredo para se manter. Como ela se mantém? Pelas obras. Porque Tiago diz que a fé, sem as obras, ela morre. Então essa fé no presente precisa estar alicerçada com obras. Não as obras fora da fé, obras que testificam essa fé. Por isso, o Paulo aqui está dizendo para o Timóteo: você precisa manter a sua fé e a boa consciência. Por quê? Porque pessoas ao seu redor, que ainda estavam com você, que ainda tinham fé, eles naufragaram. Ele coloca esse termo, naufragaram, afundaram, se apostataram da fé. E isso não pode acontecer comigo, com você, porque se alguém sai da fé, ele não consegue gerar para as futuras gerações. A sua fé acabou, se esvaiu. Então ele não consegue mais produzir na fé. Ele não consegue alcançar. Por quê? Porque existe o futuro. Olha como é o futuro. João capítulo 14. Jesus começa a instruir os seus discípulos de algo que futuramente iria acontecer. João 14, verso 12. Ele diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele dá uma instrução para os seus discípulos, dizendo: vocês caminharam comigo, vocês já agora sabem, mas eu vou para o meu Pai. E se vocês creem em mim, de fato, vocês vão fazer as mesmas obras que eu tenho feito. E ainda mais, vocês vão fazer obras maiores, porque eu não estou mais aqui. As obras de Jesus não eram sempre as mesmas. Elas iam aumentando, vamos dizer assim, é como se elas fossem progredindo. Os milagres, a parte de Cristo era só revelar que Ele era um Filho do homem, o Filho de Deus. Mas a nossa é muito maior. As pessoas até falam assim: por que hoje não existe tanto milagre como naquela época? Porque precisava do milagre para testificar quem era Cristo. Hoje, você quer saber qual é o maior milagre? É uma alma que estava encaminhada para o inferno e agora ela pode ir para o céu. Isso é o maior milagre. Porque não adianta você dizer assim: ah, eu fui curado, eu tive um problema e fui curado. Tudo bem, você vai viver mais 20 anos, mais 50 anos, mais 100 anos, mas um dia você vai morrer. Não, é o destino. É o destino de todos. Então, se você não estiver preparado, você vai ainda para o mesmo lugar. Não interfere o milagre. Sim, nós precisamos do milagre. Deus está conosco. Deus sempre está atuando em nós e através de nós. Amém? Mas o maior milagre é nós não perdermos a salvação, mantendo-a com a fé. Porque a fé faz isso. A fé faz com que nós mantenhamos a salvação. Então nós falamos de 3 pontos: do passado, do presente e do futuro. Coisas que todo cristão fez porque ele recebeu a fé, ele ouviu a fé porque alguém tinha fé, ele manteve essa fé e ele passou essa fé para alguém. Isso por gerações. Nós estamos em momento de mudança, né? Todos podem perceber. E a fé, ela é uma coisa que pode
Você pode viver momentos de mudança, momentos de situações diversas, mas se você tem a fé, ela não te abala. Porque você está vendo além. Lembra que a fé é a certeza das coisas que esperamos? Então quando você está esperando algo, não importam as circunstâncias à sua volta, você está de olho naquilo que você está esperando. Amém? Então nós estamos em mudança, mas os nossos olhos não estão aqui. Nossa, mas está tão feio, né? Não, os nossos olhos estão lá. Tudo arrumadinho, tudo legal, pessoas sendo alcançadas para Cristo, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Essa é a nossa missão, amados. Eu tenho algumas considerações sobre a fé. Primeiro que a fé, ela vem pelo ouvir. Como eu já falei, a fé vem pelo ouvir, mas ela se mantém pela prática, pelas obras. Agora tem um detalhe da fé que é muito interessante, que nós precisamos entender, para que ela seja de fato uma fé geracional, para que ela possa alcançar as futuras gerações. A sua fé, ela está colocada na causa ou ela está colocada num resultado? Como assim, Lucas? Existem pessoas que se surpreendem com os efeitos das ocasiões, mas esquece dos princípios que estão sendo inseridos ali. Como assim? Vamos pegar um texto, por exemplo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo, ele é muito lindo, mas ele tem dois pontos. O ponto onde o povo faz alguma coisa e o ponto onde Deus faz alguma coisa. Deus faz o quê? Ele perdoa os pecados, ouve dos céus e sara a terra. O que acontece quando nós colocamos a fé no resultado ou no efeito daquilo? Nós esquecemos do que está atrás, que é se humilhar, se converter dos maus caminhos, orar, buscar a face de Deus. Então, esse princípio é onde tem que estar a minha e a sua fé, amém? Se nós colocarmos a nossa fé no resultado daquilo que Deus vai fazer, nunca vai chegar a isso. É como se nessa parte, Deus não precisasse falar. Deus não precisa falar o resultado. Eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os pecados, vou sarar a terra de vocês. É como se Ele não precisasse. Por quê? Porque a nossa fé já está alicerçada, já está colocada em quê? Nos princípios da palavra de Deus. Então o mais importante que eu ter a expectativa no resultado é eu tomar a atitude correta. É eu ter sempre a fé na causa, porque os resultados, eles podem até ser alterados, eles podem até serem movidos. Por exemplo, você queria um resultado daqui a 1 ano, talvez ele chegue só daqui a 5. Isso significa que você vai parar de continuar aquele princípio que você estava fazendo? Não, o princípio é bíblico, o princípio é de Deus, o princípio é do reino de Deus. Então nós, independente de vermos uma situação diferente, nós não podemos parar, amém? Nós precisamos continuar, porque a nossa fé está na causa de Cristo, no Evangelho. Amém? Existe uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos, e isso era um alerta. Ele não estava provocando, não estava dando medo, mas era um alerta para os seus discípulos, que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Esse texto é um pouquinho grande, mas são 8 versículos, rapidinho, dá para a gente ler. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam
que eles deviam fazer? Orar sempre e nunca desanimar. O propósito da parábola era para que eles entendessem que precisavam orar sempre e nunca desanimar. Engraçado que nessa frase tem duas palavras que são iguais, mas estão ao contrário. Sempre e nunca, né? Então é orar sempre e desanimar nunca. Não tem outro ponto. Essa é a estratégia dessa parábola. Aí, muito bom. Então ele disse a parábola: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele termina com essa pergunta. Por quê? Era uma viúva que queria justiça, e esse juiz não queria julgar a causa dela. Então ela começa a importuná-lo: faz justiça, eu preciso, resolve isso, resolve. E aí, de tanta pressão que ele estava tendo, ele foi lá e foi resolver essa parte dela. Então Jesus está trazendo isso. Acaso não fará justiça, caso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? É por isso que Ele está dizendo: orem sempre, porque orar sempre é clamar dia e noite. Se clamamos dia e noite, você acha que Deus não vai atender? É isso que Ele está dizendo. Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É por isso que ele está colocando esse sentido. Nós precisamos orar sempre e nunca desanimar, porque esses dois pilares fazem com que a fé permaneça em nós, amém? Para que quando ele vier, ele encontre fé em nós. Ele está dizendo aqui: vai ser muito difícil encontrar fé. É parecido com aquele texto que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aqui ele está dizendo da fé. Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra. Bom, se depender de mim, de você, ele pode encontrar, amém? Nós precisamos manter a nossa fé, para que essa fé alcance as outras gerações. A fé, ela é o combustível para a nossa vida. Como Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para aquele que crer, ele não pereça. Olha que jogo de linguagem, né? Vamos entender assim. Jogo de linguagem. Para que não pereça. Ou seja, a partir do momento que você decidiu crer, você já não perece. Você já tem a vida eterna. Lógico, a vida eterna, ela vai se manifestar depois. É como Cristo, que já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas se manifestou há 2000 anos atrás, amém? Mas se você e eu já cremos em Cristo, nós, pela fé, nós não vamos perecer, amém? Nós vamos ter a vida eterna. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Glória a Deus.
E por que nós somos mais que vencedores? Porque aquele que é mais que vencedor, o vencedor é porque ele conquistou aquilo e venceu, amém? O mais que vencedor ele chegou e já estava vencido. Ele venceu a morte por mim e por você, amado. Ele venceu a tentação dessa vida, ele viveu como um homem por mim e por você. Então ele já venceu. Por ele ter vencido, nós já somos mais que vencedores por crermos e sermos inseridos nele. Amém? Então a fé geracional, ela faz isso, ela faz com que nós entendemos que existiu pessoas que colocaram, por causa da sua fé, colocaram até a sua vida em risco, se sacrificaram por amor à obra de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Então, da mesma forma, nós, na nossa geração, no nosso tempo, nós vamos fazer a mesma coisa, para alcançar as futuras gerações. Amém? Para encerrar aqui, Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Peraí, eu acho que o versículo está errado. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, bom. Versículo 18, perdão, é 18. Faltou um 8 aqui, né? Romanos 8, 18. Olha o que Paulo está dizendo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você entendeu isso? Ele considera, é uma percepção. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se a gente for pegar como percepção, vamos entender aqui. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não vão ser comparados com a glória que será manifestada. Amém? Tudo isso é para você entender que os sofrimentos, eles estão na nossa vida, sim, mas eles não podem nos travar, nos perder, fazer-nos perder a fé. Paulo ele está dizendo isso. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais, e desculpe, mas os sofrimentos que ele sofria na época eram dolorosos. E ele está dizendo, eu não considero que isso possa atrapalhar. Não, eu estou de olho na glória que será revelada. Eu estou de olho naquilo que Deus vai derramar. Eu estou de olho na presença de Deus que será manifestada nesse lugar. Paulo está colocando a sua expectativa no lugar correto. E isso ele não está colocando no efeito, não. Ele está colocando na causa. Porque essa glória, o que ela ia fazer? Olha aqui que está escrito, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então ele está dizendo que pessoas com fé são os filhos de Deus que não estão sendo omissos. Pessoas com fé são crentes, são filhos de Deus que estão se manifestando a ponto da natureza enxergar isso. É por isso que Paulo diz, eu não considero que a glória será menor que esse sofrimento. Eu considero que os sofrimentos não vai se comparar com a glória. A glória é maior que o sofrimento. Aquilo que vem depois é melhor do fim das coisas. Melhor é o fim das coisas. Por isso ele está dizendo, com grande expectativa, os filhos de Deus sejam revelados. Porque ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza seja libertada da criação, da decadência em que se encontra.
recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A criação, ela está gemendo, ela está sofrendo. Por quê? Isso é um ponto, esse é um sinal, é o sinal que Jesus está voltando, amém? E esse sinal já é um ponto onde nós, como filhos de Deus, estamos nos posicionando para nos revelarmos ao mundo como os filhos de Deus, amém? Nós precisamos nos revelar ao mundo como os filhos de Deus, porque o momento está próximo, Ele virá, amém? Sabe o que eu percebo muitas vezes? Por que as pessoas perdem a fé? Por causa, elas têm uma fé no passado de uma forma muito simples, muito fácil, mas colocar a fé no futuro parece que é mais difícil. Principalmente quando se trata de Cristo buscar a sua igreja e você morar com Ele no céu. Porque você talvez ainda não colocou a sua fé na causa. Você está ainda com a sua fé no efeito, no resultado. Talvez você ainda não está mantendo a sua fé como deveria. Nós estamos em momentos de mudança, mas a nossa fé tem que permanecer inabalável, amém? Amém, amados? Então que nós possamos compreender que a fé, ela atuou no passado e nos alcançou, e hoje ela está atuando em nós, e nós, por meio da fé, vamos fazer as obras do Senhor, para que isso possa alcançar, e que nós possamos deixar um legado para as próximas gerações, amém? Você está afim disso? Você está disposto a ter essa fé a ponto de outras pessoas, outras gerações ouvirem o seu nome? Amém? Coloque-se de pé. Nós precisamos ter consciência disso. Como o texto disse, será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se os filhos de Deus estiverem se manifestando, sim. Se existirem os filhos de Deus, eles sim, existirá fé na terra. Por isso eu digo para você, querido, não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Se a sua fé é pequena, peça para o Senhor, aumenta a nossa fé, como os discípulos fizeram. Mas não fique sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não tem como você se achegar a Deus se você nem sequer crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então que nessa noite você possa entender isso. Você não pode perder a sua fé. Porque pessoas que não perderam a fé fez com que você estivesse aqui, e você hoje precisa manter a sua fé para alcançar outras gerações. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nesse momento entender que pessoas deram a sua vida por meio da fé em Ti, para que nós fôssemos alcançados. E nós nessa noite reconhecemos isso, e nós queremos manter a nossa fé em Ti. Queremos manter a nossa fé em Ti a ponto de nós fazermos as Suas obras nessa terra. Nós sabemos que o Senhor virá, mas tem uma promessa para nós, do Senhor para nós, que nós faremos obras maiores que o Senhor fez. Que nós continuaremos a fazer as obras que o Senhor fez. Que o Senhor possa nos usar nesses momentos, nessa geração, para que possamos estar firmes e jamais desfalecermos, mantendo a nossa fé inabalável em Ti, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém.
Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.